O meu nome é Hugo Cunha, também sou conhecido por Cheeky Robots. Sou produtor musical de hip-hop e música eletrónica, já faço isto há 15 anos. Formei-me em Cambridge em Engenharia de Som, uma formação que eu tive durante 3 anos. Trabalhei com alguns músicos locais em Inglaterra. Um deles foi Amy Wyke, que recentemente assinou com a Gibson Guitars e a Universal Records. Durante a minha estadia em Cambridge, eu produzi um álbum com artistas locais de todo o mundo, da Suécia, da China, de Amsterdão, da África do Sul, de imensos sítios do mundo, e produzi um álbum chamado Keep Dreaming, que saiu em 2014. E é um álbum que mistura vários estilos musicais e várias influências. Quando eu inicio um projeto, normalmente sou bastante calculista e perfeccionista, planeio logo tudo ao milésimo pormenor. Agora há sempre coisas que saem fora do meu alcance, daquilo que eu tenho em mente, mas que se calhar até acabam por completar aquilo que eu queria fazer, mas pronto, isso também faz parte. Há sempre uma parte de improvisação, que se calhar há um tema, que se calhar entra no álbum a 5 dias de fechar o álbum, e se calhar gravo esse tema a 5 dias de fechar o álbum, porque encontrei mesmo aquele som, aquela pessoa, e aconteceu. Se calhar encontrei ontem à noite, numa saída, conheci, olha, estou a fazer este álbum, curti a tua cena, como é que queres entrar? E surge daí qualquer coisa e pronto. Normalmente também as coisas funcionam assim. De outra forma, é quando eu estou a trabalhar com músicos, normalmente também os escolho. A maior parte das vezes escolho os músicos a dedo, entre aspas, se puder, se tiver esse privilégio, escolho-os a dedo. Outras vezes não os escolho, foi como eu já disse, ou aparecem de uma forma ou de outra e eu vejo o que é que se pode fazer. Porque eu gosto sempre de variar, não gosto de estar... Aliás, o álbum Keep Dreaming, apesar de ter sempre uma base muito hip-hop, a parte eletrónica do 4x4, nunca se encontra lá uma música igual, uma à outra. Se calhar pode ser um bocado de salada de frutas, mas se calhar também era esse o meu intuito no álbum Keep Dreaming. Uma boa experiência foi a Fímia, Filipa, porque conhecia quando ela me estava a maquiar com uma curta-metragem e disse: pá, tens uma boa voz, já gravaste? Ela, mas acabou por gravar e ficou um tema interessante e já estamos a trabalhar em mais outras coisas. Outra pessoa que eu não esperava que fosse, entre aspas, não esperava, porque normalmente em Portugal nunca se espera que um artista de renome esteja ao alcance e seja acessível, foi a Mariana Adon, que já conheço há muitos anos, mas a primeira abordagem eu se calhar esperava que não fosse positiva, e foi, e hoje em dia é uma grande amiga minha, uma cantora de jazz portuguesa com mais de 30 anos de carreira. Por exemplo, o AC, que é um artista de drum and bass britânico, que é muito conhecido em Inglaterra. Também trabalhei com a Eva Lúcia, que é uma artista escandinava, e também gostei muito porque, por exemplo, esse som foi um dos sons que foi os últimos a entrar para o álbum, que eu gravei no meu quarto em Cambridge, entre colchões. E ficou bem, soa bem. Eu quero sair de Portugal, se não sair fisicamente, pelo menos quero sair virtualmente, como já tenho feito, porque, por exemplo, eu como engenheiro de som não trabalho com uma única banda portuguesa. Trabalho com bandas de Macau, de LA, de Dubai, e portanto eu já estou a trabalhar para fora. Se eu conseguir continuar a trabalhar para fora e a fazer o que eu gosto para fora, melhor. Se eu conseguir sair daqui, melhor ainda. Eu vejo a internet e sempre vi a internet como os mídia do futuro. Foi por isso que, por exemplo, no álbum Keep Dreaming eu fiz umas cópias de CDs, fiz cópias físicas, mas apostei mais em pôr o meu álbum à venda em 300 lojas musicais, ou o que é que foi, online, porque sinceramente já não me acredito na parte física, porque já não tem lógica, já nos tempos de hoje não tem muita lógica a parte física. Porque as pessoas usam equipamento que já nem dá para funcionar com essa parte física, não? Já ninguém anda com um leitor de CDs na mão, é tudo MP3, ok, o que é que se perde com isso? Qualidade, mas cada um sabe qual é o formato em que ouve. Se calhar eu ouço tudo em Wave e não ouço em MP3 para ter a qualidade máxima, mas aí já depende de cada um e de como quer ouvir as coisas. Mas eu gosto bastante da parte da internet,
pela parte da divulgação. Antigamente era muito mais difícil divulgar a música, tínhamos de estar associados a uma editora que nos divulgasse de formas que não têm nada a ver com hoje em dia, e era tudo muito mais complicado. E hoje em dia, eu se calhar, antigamente precisava de uma editora para me divulgar cá em Portugal, hoje em dia se calhar uma editora online consegue me divulgar em todo o mundo e nem sequer preciso de sair de casa para isso, o que para mim é um ponto a favor, e acho que para todos os músicos é um ponto a favor. O ponto negativo disso é que há tanta informação, que uma pessoa tem mesmo que pesquisar para encontrar aquilo que quer ouvir ou etc, porque senão acaba por receber aquilo que cai na rede, que é os rádios que põem, que se calhar não é, muitas das vezes não é a melhor coisa. Pronto, esse é o ponto negativo. Para mim, como músico, vai ser uma boa aposta naquilo que eu falei inicialmente, na parte da internacionalização, que era mesmo isso que eu precisava. E em termos de espalhar a minha música e promover a minha música, lá está, é uma boa aposta para um músico que esteja na minha posição, ter uma boa parceria. Basicamente acho que é isso, porque todo músico quer a sua música, todo produtor de música quer a sua música não só para o ouvinte, mas se calhar também ser usada como banda sonora, etc, que é esse também o meu objetivo, e acho que a Pluto Media veio completar esse lado. Outro plano era fazer um álbum ou um EP na Austrália com artistas locais, e desse EP resultar algumas atuações no tempo que se estiver lá, com artistas locais, sons locais, estilos de música local, porque eu sei que há outro tipo de tocar as coisas, outra forma de tocar os instrumentos, e o swing é outro, e eu gostava de experimentar também esse lado, porque tive esta experiência, entre aspas, em Cambridge, e porque trabalhei com um artista que era grego, um músico, trabalhei com uma banda de jazz, em que dois eram gregos e um era polaco, e notava-se completamente as diferenças, porque eles ouvem a própria música local e trazem isso para o jazz, para o funk, para o soul, e esse acaba por sempre dar um toque diferente e acabamos por fazer umas coisas engraçadas. Portanto, acho que um dos meus objetivos também era ir à Austrália e apanhar essas influências, esse flavor, e criar algo interessante.